A guerra segue firme, hein? Infelizmente, com ataques para tudo quanto é lado e está se generalizando cada vez mais, né? Em todo o Oriente Médio. Não sei se dá para falar de incidente ou incidentes, porque a partir do momento que uma bomba cai em um país, independente dele estar diretamente ligado à guerra ou não, é uma bomba caindo, né? Ontem a gente estava até falando a respeito disso. Tem muitos países do Oriente Médio que os países como um todo não estão declaradamente na guerra, mas o Irã atacando as bases norte-americanas dentro desses países não deixa de ser um ataque preocupante para quem lá está. Imagine só, um drone interceptado no céu, ele se desfaz e aquelas partes caem e podem atingir mortalmente uma pessoa, assim como os mísseis, né? Aquele hotel em Dubai que foi atingido, ele foi exatamente atingido desse jeito, por um fragmento, uma parte de um drone. O aeroporto também. Exato. Diferente de ontem, o consulado, quando foi atacado diretamente mesmo por um drone. Ou seja, o temor está muito grande, o temor está gigante em todo o Oriente Médio. A Adriana está com a gente aqui para a gente seguir repercutindo, né, Ana? Exatamente, atualizar em que pé que está esse conflito. A Adriana Weistock, editora de internacional da Band News TV, aqui com a gente hoje. Tudo bem? Boa tarde. Oi, Adriana, bem-vinda. Obrigada, boa tarde para vocês, boa tarde para os nossos ouvintes. Infelizmente, voltando aqui por um motivo triste, né? Uma guerra que se alastra pelo Oriente Médio. Você estava falando aí dos países, já são pelo menos 11 países que esse conflito já se alastrou. E de última hora, as notícias que a gente tem é um possível aumento da participação do bloco europeu. Isso porque na Turquia, um míssil iraniano foi interceptado pela OTAN. E por que isso é importante? A gente tem que lembrar que a OTAN é aquele bloco militar que eles têm um princípio do um por todos e todos por um. É o artigo 5º. Que significa basicamente que se um país da OTAN, como a Turquia for atacado, os outros ali teriam que se juntar para defender esse país. Esse princípio só foi invocado uma vez, lá no 11 de setembro de 2001, quando houve o ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Mas agora isso poderia ser uma razão. Pete Hegseth tranquilizou, né, que é o secretário de Defesa americano, ele disse, olha, esse primeiro ataque ainda não vai ser o suficiente para a OTAN realmente entrar de cabeça, mas a gente tem que seguir acompanhando e ver até onde, né, que países o Irã vai atacar. E a gente estava falando aí como a Europa está aumentando a sua participação, pelo menos na defesa, ainda não ativamente, mas pelo menos na defesa. E um outro ponto importante que eu quero tocar aqui é o seguinte: o próximo ayatolá do Irã, o próximo líder supremo ayatolá, de acordo com o Irã, ele deve ser escolhido entre hoje e amanhã, contrariando as afirmações de Donald Trump, que disse que tinha matado todos os 88 ayatolás em um ataque com bombas ontem no prédio onde eles se reúnem para escolher o novo líder. Fica essa guerra de narrativas, a gente aqui fica sem entender o que de fato está acontecendo, mas a questão é as pessoas, a população de todos esses países são quem mais sofre com tudo isso. E muito provavelmente quem assumirá como líder, ao que tudo indica, é o filho do Ali Khamenei. Exato. E Israel já disse que independente de quem for, vai matar, vai assassinar. Hoje falou de forma clara, de forma direta, exatamente com esses termos que eu estou colocando aqui. Agora, voltando ao míssil, Adriana, o míssil que estava em direção à Turquia e que foi interceptado pela OTAN, porque poderia cair na Turquia. A gente precisa saber o seguinte: se o Irã já se manifestou a ponto de dizer, olha, foi um erro, foi um equívoco, nós lançamos o míssil sim, mas não para atingir a Turquia, atingir uma outra base dos Estados Unidos, por exemplo, no Chipre, né? Já há algum tipo de manifestação nesse sentido ou ainda está em aberto? Não, o Irã ainda não se manifestou a respeito desse míssil específico, mas o que a Turquia faz a gente entender, eles deixam a gente a entender de que, sim, o míssil foi desviado para ir realmente para a Turquia. Então, parece que é realmente um ataque proposital. Direcionado mesmo para a Turquia. Direcionado para a Turquia. E você falou aí sobre esse suposto nome para o novo líder, também não foi confirmado pela mídia estatal iraniana. E a gente realmente tem que esperar essa confirmação, porque diversos nomes vêm pela mídia do mundo todo, mas, de fato, somente quando a mídia estatal iraniana disser alguma coisa, a gente consegue trazer esse nome para vocês. E o velório do Ali Khamenei? Havia uma expectativa de que pudesse acontecer hoje, mas não havia confirmação, porque, obviamente, né, com o país sob ataque, isso colocaria a população mais em risco ainda. Deve acontecer esse funeral?
Ao que tudo indica, vai ser adiado, até porque ali teriam presenças importantes de pessoas do Irã, de lideranças do Irã, e isso não seria de forma nenhuma seguro no meio de uma guerra. Então, isso não deve acontecer de momento. E a gente lembra que o Irã não tem o mesmo sistema de defesa, principalmente para a população, como tem Israel, a Arábia Saudita, aqueles bunkers embaixo da terra. Então, fica realmente um momento muito perigoso e o funeral de Ali Khamenei deve ser adiado. Essa terceira onda de ataque dos Estados Unidos, a gente já sabe quando virá? Ontem Donald Trump falou sobre isso mais ou menos nesse horário, né? Que ampliaria os ataques ali contra a região. Pete Hegseth disse hoje que eles estão vencendo a guerra. Ele disse que agora, para além dos céus do Irã, do espaço aéreo do Irã, que ele disse que deve ser conquistado em uma semana, eles também começaram a atacar a marinha. Eles querem destruir a marinha e já afundaram um navio de guerra no Oceano Índico. Eles ainda não falaram sobre ataques terrestres, mas a gente tem que ficar bem atento, porque pelo que a gente conhece da história, para derrubar um regime, se esse realmente for parte do objetivo do governo americano e israelense, tropas em terra seriam necessárias, mas isso é muito difícil falando de um país como o Irã. Exatamente. Obrigado, viu, Adriana? Um Obrigada. abraço para você. Até Obrigada. a próxima.